Neste bloco, faremos uma aula de física. Muitos alunos me perguntam qual a importância da física na nossa vida. Quero mostrar que a física é muito mais importante no nosso dia a dia do que você imagina. Vamos analisar os itens de segurança de um veículo sob a luz das leis de Newton. O título da nossa aula é Viajando em Segurança na Companhia de Newton. Desde que foram inventados no final do século XIX, os carros nos encantam e estimulam a nossa imaginação. No início do século XX, andar nessas máquinas a fantástica velocidade de 16 km por hora, eu disse 16 km por hora, era fascinante. Em pouco mais de 100 anos, essas máquinas foram se sofisticando. Com motores mais potentes, hoje elas conseguem atingir altas velocidades em intervalos de tempo menores. A gente pode ver que uma máquina vai de 0 a 120 km por hora em menos de 20 segundos. De acordo com a segunda lei de Newton, para que os automóveis aumentem sua velocidade em um curto intervalo de tempo, a força transmitida pelos motores até as rodas deve ser de grande intensidade. Falamos de força de intervalo de tempo. É hora de conhecer a segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Quando a resultante das forças externas que atuam sobre um corpo é não nula, sua velocidade vetorial sofrerá alteração. Essa alteração de velocidade é proporcional à intensidade da força resultante. A força resultante, matematicamente, é o produto da massa pela aceleração. Veja que a aceleração é uma medida da variação da velocidade no tempo. Então a força acaba sendo inversamente proporcional ao intervalo de tempo. O que significa inversamente proporcional? Significa que a força sendo maior, o intervalo de tempo é menor. E o intervalo de tempo sendo maior, a força é menor. E quando falamos de força e movimento, é preciso falar da terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Quando um corpo interage com outro corpo, aplicando-lhe uma força, recebendo desse corpo a aplicação de outra força, de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Isso significa que quando o carro empurra a terra, é uma força de ação, e a terra reage e empurra o carro, é uma força de reação. Daí temos o movimento. O tempo para frear o veículo é extremamente importante. Um carro de tamanho médio, de massa em torno de 1000 kg, a uma velocidade de 50 km por hora, quando freado, leva aproximadamente 20 metros até parar. Já um ônibus, com a mesma velocidade de 50 km por hora, leva aproximadamente 30 metros para parar. Essa diferença na distância evidencia uma grandeza física a que Newton denominou inércia, por entender que se trata de uma propriedade da massa. Nesse momento, precisamos falar da primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Se nenhuma força atua em um corpo, ou se a resultante das forças que atuam for nula, o corpo fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na ausência de forças, um corpo em repouso tem a tendência de permanecer em repouso. E o corpo em movimento uniforme tem a tendência de permanecer em movimento uniforme. Vamos analisar o que acontece durante uma freada. Dentro do carro, passageiros, motoristas, pacotes, malas e bolsas têm a mesma velocidade, a do próprio veículo. Quando o motorista pisa no freio, uma força é aplicada à carcaça do carro, fazendo parar depois de algum tempo. Essa força não é necessariamente aplicada aos passageiros e objetos. De acordo com a lei da inércia, eles tendem a manter a sua velocidade. Resultado: motorista choca-se contra a direção, passageiros do banco da frente chocam-se contra o para-brisa, passageiros do banco de trás chocam-se contra o banco da frente, pacotes, malas e objetos, todos são lançados para a frente.
Para que a força exercida pelo freio da carcaça do veículo seja transmitida aos passageiros, é necessário que eles estejam presos ao banco. Essa é a função do cinto de segurança. Toda vez que nas suas provas cair cinto de segurança, relacione com a lei da inércia. A inércia pode ser sentida por passageiros e motoristas quando o veículo bate na traseira de outro veículo. Na colisão, uma força de trás para frente é transmitida diretamente para a carcaça do veículo ou algo fixado nela, como os bancos. As pessoas do veículo receberão a ação de uma força e serão arremessadas para frente, salvo se estiverem usando o cinto de segurança. Isso é inércia e o cinto de segurança salva vidas. Nem todas as partes do corpo do passageiro e motoristas estão em contato com o banco. Na colisão traseira, o corpo é arrastado pelo banco, mas a cabeça tende por inércia a permanecer parada. O corpo em movimento arrasta consigo a cabeça, causando uma atração extremamente perigosa ao pescoço. O resultado é a cabeça inclinar-se para trás, o que pode ser fatal. Para diminuir a inclinação da cabeça, é obrigatório que pelo menos os bancos dianteiros dos automóveis tenham encosto de cabeça. Encosto de cabeça é uma aplicação da terceira lei de Newton. A cabeça inclinando aplica uma força no encosto. O encosto reage e empurra a cabeça de volta. Para você ter uma ideia da segurança que esse item oferece aos passageiros que viajam no banco da frente, numa colisão em que um veículo com a velocidade aproximada de 25 km por hora, caso não haja encosto, o ângulo de inclinação da cabeça pode ser maior que 90 graus. Com encosto, esse ângulo fica entre 20 e 25 graus, diminuindo bastante o risco de quebrar o pescoço. Os automóveis mais modernos são equipados com airbag, uma bolsa plástica que fica embutida no painel do carro. No momento da colisão, ocorre uma reação química que produz um gás e expande a bolsa rapidamente. Em contato com ela, passageiros e motoristas ficam protegidos, uma vez que ela amortece os movimentos e reduz a força que agiria neles. Essa é uma aplicação da segunda lei de Newton. Uma vez que a bolsa amortece os movimentos e aumenta o tempo de interação. Lembra, aumenta o tempo de interação, diminui a força. É aquela história do inversamente proporcional. Nos veículos antigos, as carcaças eram mais rígidas e o tempo de interação era menor. Logo, a força era muito maior, provocando acidentes mais graves. Nos veículos modernos, as carcaças são mais maleáveis. O tempo de interação no acidente é maior. Diminuindo a força, os acidentes acabam ficando menos graves. Espero que você tenha gostado dessa viagem a bordo das leis de Newton e perceba que a física está sim presente no seu dia a dia, muito mais do que você pensava. Equipe em Casa volta na próxima semana e até lá. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.